Bom, gente, então a gente está terminando hoje o capítulo 10, né, da carta aos Romanos. Hoje com legenda para vocês. Também não sei por como eu fiz isso. Eu falo que é um Kinder Ovo, vocês acham que eu estou exagerando? Então hoje nós estamos entrando. Então vamos lá. Você quer ler? Dá para a Bia ler ali para nós. É, tá. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas, mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 13, 18. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés: Eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: Fui achado pelos que não me buscavam. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz: Todo dia estendi minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Então, gente, a gente terminou, a gente vem desde o capítulo 9, Paulo desenvolvendo a questão, né? A palavra de Deus não falha, ele prometeu salvação a Israel e Deus não é humano para voltar atrás, né? Ele começa, a partir disso, ele começa um argumento. Ele veio desenvolvendo a questão do que é o Israel espiritual, veio desenvolvendo o conceito de remanescente, veio desenvolvendo a pedra de tropeço de Israel, que foi confiar nas obras da lei, como se isso garantisse a salvação, e confiar que a lei desse a salvação, sendo que a gente viu que o objetivo da lei é levar ao Cristo, é ser um aio, né? E ele começou com essa questão aí, né? A palavra, né? Para você invocar o Cristo é necessário crer, né? E para crer você tem que ouvir, para ouvir tem que ter alguém que prega. E aí ele começa a desenvolver essa questão, então, o porquê Israel não invoca o Cristo, porque não recebeu a pregação ou porque não ouviu e creu. Lembrando que ouvir não é escutar, ouvir é tua alma aceitar aquele ensinamento, se abrir para ele, é se entender e aceitar aquilo na tua vida, tá? É uma compreensão profunda, né? E a partir daí, né, ele vai entrar na parte que nós vamos estudar hoje, então, né? E ele vai argumentar. Aqui ele já põe dois argumentos, usando Isaías, né? É, a, quem creu, e depois ele vem se a mensagem foi até o fim do mundo. Então, é um salmo, Isaías, a gente vai ler e depois a gente volta para entender aí os argumentos de Paulo, né? São dois argumentos, depois ele tem mais outro argumento, tá? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor?
porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Então, gente, esse trecho de Isaías está no Deutero Isaías, né, que possivelmente foi escrito durante o exílio. Há discordância sobre isso, mas esse aí é o quarto cântico do servo sofredor. Ele começa o quarto cântico, que também não é aceito por todos. Geralmente, os três primeiros não há discussão. A esse aí há discussão. Mas logo no começo, né, Isaías está falando do servo. Então, ele vai falar isso. Quem deu crédito à nossa pregação e quem manifestou o braço do Senhor? E ele vai descrever o servo, né? Que ele é um renovo que veio de uma terra seca, que é Israel, né? Não tinha beleza, formosura, nem boa aparência para que o desejássemos. Então, o que que ele vai falar? Ele está profetizando o servo, né? Que para nós é o Cristo. Então, o Cristo, ele não tem os requisitos que são valorizados pelo nosso mundo. Ele não foi rico, ele não foi famoso, ele não agia de maneira, como é que eu diria assim, de resultados imediatos, usando a força, que é a maneira do mundo agir, né? Ele entende uma transformação a longo prazo a partir de dentro de cada um, né? E nós não, nós pensamos por uma encarnação. Eu quero o efeito até eu completar 80 anos, no máximo. Então, por isso eu uso a força, né? E ele não. Então, ele não tem nada que a gente deseje, né? Por isso ele vai ser rejeitado. Já se espera que uma possibilidade muito grande dele ser rejeitado, e foi, né? E aí, em cima disso aqui, desse aqui, ele vai perguntar, né? Quem deu crédito? Porque o servo, nos outros cantos, ele traz uma mensagem divina que é rejeitada. A pregação de Isaías foi rejeitada e do servo. E a quem manifestou o braço, é o braço, a ação salvadora do Senhor. A quem manifestou? Então, Isaías faz uma pergunta retórica, tá? É que Paulo vai aproveitar. E quando chega nos Salmos, esse salmo é um salmo de louvor ao Criador, né? Vamos ver então. Que ele vai juntar os dois. Paulo faz muito isso, tá, gente? Ele nunca fica numa coisinha só, ele faz um milkshake. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Então, o salmista, gente, Paulo falou isso no primeiro capítulo, que quando ele falou dos gentios que não receberam a mensagem divina, que não tinha desculpa para eles não conhecerem Deus, porque Deus está na natureza. Deus fala com o homem uma linguagem não falada, que é o que o salmista vai falar aqui, né? Os céus anunciam. É uma poesia, gente. Salmo é uma canção, então é uma poesia, não é, né? Declara a glória de Deus e o firmamento anuncia a sua obra, né? Um dia conversa com o outro, com a noite, né? Com a sabedoria da noite, o dia fala a sabedoria da noite, há uma linguagem sem fala, onde não tem voz, né? E uma linha se estende à outra. Então, essas palavras da criação de Deus, falando da sabedoria divina, ela vai até o fim do mundo. Não tem nenhum lugar do mundo que essa voz não se declara, uma voz não falada, que fala do Criador. Tá? Aqui você vai perceber o Deus através do olhar. E Paulo vai falar do receber o Deus através do ouvido, da fala do outro. Tá? Mas vai até os confins das terras também.
E a gente vai ver isso, né, aqui em Atos dos Apóstolos. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Aí, gente, Jesus ressuscitou, ficou 40 dias, agora ele está ascendendo. Antes dele ascender aos céus, ele fala para os discípulos dele, né? Que eles vão receber o poder do Espírito Santo, que é o Pentecoste, né? Que há de vir sobre vós. Aqui tem 40 dias, o Pentecostes vai ser com 50. Daí 10 dias vão receber, né? Você vai capacitá-los para eles serem testemunhas, não só em Jerusalém, Judéia e Samaria, mas até o confim da terra. Beleza. Quando chega aqui, é Paulo falando, tá? Então, Paulo vai falar na primeira viagem dele, lá na Antioquia da Psídia, que fica hoje onde é a Turquia. Ele vai falar sobre a missão dele. Veja bem, quando nós estudamos a vocação de Paulo aqui, ele, ele fala aqui, né, de um processo que levou anos. Então a gente viu que a vocação ela não é falada explicitamente, ela vai se revelando ao espírito aos poucos. E essa percepção que ele reúne aqui foi um processo. Jesus não chegou e deu a carta, senão, e nem vai falar isso com você, tá? Nem com nós, nem com ele. Ele foi uma percepção que foi se abrindo e o entendimento dele quando ele faz esse discurso, isso já está amadurecido nele, né? Porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E Paulo entende isso, que a missão dele é pregar para os gentios até o confim das terras. Então, gente, quando a gente lê Atos dos Apóstolos, a gente vai entender que o confim da terra é Roma. Por quê? Porque quando Paulo chega em Roma, acaba o livro. Ele cumpriu a missão dele. Ali o livro acaba. Ele chegou, pregou em Roma, o livro acaba. Por causa disso aqui, ó. Ele cumpriu a missão. Então, os confins da terra para eles era Roma. E quando Paulo vai falar aqui que foi pregado até os confins da terra, foi pregado até Roma mesmo, tanto que ele está escrevendo uma carta para lá, uma igreja que já existe lá. Ele ainda não foi para Roma. Vão lembrar que ele está em Éfeso, tá? Ele ainda não foi para Roma, mas já existe a igreja lá que não tem nada a ver com ele. Então, vamos ler de novo para a gente poder entender. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto: eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Então, primeira coisa que Paulo fala, nenhum israelita, ele fala isso? Nem todos. Nem todos. Porque Alguns teve ouviram. alguns que ouviram, tá, gente? Então, achar que ninguém de Israel aceitou, o Paulo poderia ter falando aqui. Então, é nem todos, mas teve quem aceitou, tá? Isso é importante. Aí ele vai usar Isaías no sentido assim, gente. Ele vai trazer para nós um padrão de desobediência que se repete na história de Israel. Vão entender isso bem. O Cristo foi mandado por Deus, trazendo uma mensagem divina. Se eu rejeito Cristo, eu estou rejeitando Deus. Entendeu? Então é uma desobediência a Deus. Isso é importante entender isso. Por isso Israel é chamado de desobediente e rebelde.
Porque a palavra que o Cristo trouxe foi desagradável, igual é para nós até hoje, que fala de perdão a inimigo, né? A gente quer vingança. Fala de abrir mão do controle e servir. A gente quer dominar. Então, é uma palavra difícil, entendeu? Então, o que que ele fala aqui? Não creu. Não creu porque vocês têm porque Israel tem um padrão de desobediência que aconteceu lá em Isaías e se repete agora, de rebeldia, de não aceitar os mensageiros e a palavra de Deus. Rejeita os dois, rejeitou Isaías, rejeitou o servo e rejeita Paulo e rejeita a palavra. Ok? Aí ele vem pelo segundo. A fé é pelo ouvir a mensagem, mas não é qualquer mensagem. A mensagem mediante a palavra de Cristo. Eles não ouviram? Claro que ouviu, porque a palavra ressoou até os confins da terra. A palavra já foi pregada até os confins da terra. Então, não tem como dizer que eles não invocam porque não receberam a palavra. Eles conhecem a palavra. É isso que ele está dizendo aqui. Ok? Então a gente já vê que o problema é qual? É o ouvir. A rebeldia impede o ouvir. Lembrando que ouvir não é escutar. Teve quem pregou. Não é problema de escutar. É problema da sua alma aceitar a mensagem. É a compreensão profunda que transforma, gente. Ouvir é muito mais do que escutar. Alguém quer falar alguma coisa? Agora ele vai para a segunda parte dos argumentos dele, tá? Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente, diz Moisés: Eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: Fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz: Todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Então vamos lá, né, gente? Ele está citando Deuteronômio, vamos ver o que que Deuteronômio fala. Sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. Vocês abandonaram a rocha que os gerou. Vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e os rejeitou, porque foi provocado pelos seus filhos e suas filhas. Esconderei o meu rosto deles, disse, e verei qual o fim que terão, pois são geração perversa, filhos infiéis. Provocaram-me os ciúmes com aquilo que nem Deus é, e irritaram-me com seus ídolos inúteis. Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de uma nação insensata. Então, gente, esse Deuteronômio aí, eles estão à beira de entrar na terra de Canaã, é a geração que vai entrar. A outra geração que saiu do Egito já morreu. Aí está no quarto discurso, terminando o quarto discurso, isso é um cântico, uma canção, uma poesia, tá? O cântico de Moisés que chama isso aí. Então, é uma canção. Ele vai fazer uma metáfora, a metáfora do casamento de Deus com Israel. Então, Deus é o marido, Israel é a esposa. Então, é uma metáfora, gente, para falar de uma situação que às vezes as palavras não alcançam. Então, você usa uma metáfora para a gente tentar alcançar o que está rolando aí, tá?
Então vamos lá. Sacrificar aos demônios que não são deuses que não conheceram, deuses que surgiram recentemente, a Deus que os seus antepassados não adoraram, né? Qual foi os dois episódios de idolatria de Israel no deserto? Um eu tenho certeza que vocês conhecem. Bezerro de ouro. Erro de ouro e o outro. É o episódio. Hã? Não, aquele lá desobedeceu Deus. Aí é Baal Peor, gente. O que é Baal Peor? Foi onde aconteceu assim, ó. Existia um vidente chamado Balaão. Os moabitas, vendo Israel aproximando, chama esse vidente que é medianita para amaldiçoar Israel. Ele não consegue amaldiçoar Israel, mas ele dá uma dica, ó. Eu sei como é que vocês vencem ele. Amaldiçoar eu não consigo, mas tem um jeitinho. É provocar a idolatria neles. Então, as mulheres moabitas e medianitas foram seduzir Israel para a prostituição sagrada. A prostituição sagrada, gente, é que você tem as prostitutas sagradas, que você faz sexo com elas e vocês estaria fecundando a terra mediante o ato sexual, tá? E com isso, Israel caiu nessa e foi para a idolatria, foi o segundo ato de idolatria deles. E eles sacrificaram a Baal e gostaram muito dessa prostituição sagrada. Era o grande problema da idolatria, era a tal da prostituição sagrada. Aí, bom, tem a correção deles e tudo mais, o que interessa é isso. Quando o Moisés fala dessas idolatrias, está se referindo a esses dois episódios de idolatria que aconteceu no deserto, tá? E aí ele vai falar, ó, vocês abandonaram a rocha é Deus, né? Deus é a rocha que te sustenta, o alicerce que te gerou, né? Você se esqueceu de Deus. Você quer falar, Sara? Pode complementar se quiser, tá, querida? É porque ela falou que está tinindo, não quer falar. Tá. Então, olha bem, Deus viu e os rejeitou, viu que estava sendo infiel, fazendo a prostituição, sendo infiel, né? Porque foi provocado por seus filhos. Esconderei o meu rosto e verei qual o fim terão, pois são uma geração perversa, filhos infiéis. Então, gente, Deus não vira o rosto para ninguém. Isso é uma poesia. Quer dizer o quê? A partir do momento que eu a, tenho adiro, não, que eu faço a idolatria, eu me afasto de Deus. Não é Deus que afasta de mim, mas é uma poesia para falar desse movimento. Então, como ele está na metáfora do casamento, né, vai entrar agora, então eles foram infiéis. Eu vi a infidelidade, me afasto. Tá? Aí ele vai entrar. Provocaram-me ciúmes com aquilo que nem Deus é. É ídolo. Irritaram-me com seus ídolos inúteis. Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. E os provocarei a ira por meio de uma nação insensata. Então, eu sou o marido, fui traído, então eu vou procurar um povo aqui insensato, que nunca me procurou, vou me relacionar com ele para provocar ciúme na minha esposa, que é Israel, porque eu quero ela de volta. Está entendendo? É uma metáfora, gente. Entendeu? É uma metáfora que ele está empregando. E aí, vamos Isaías agora. Paulo vai empregar essa metáfora, tá? Do casamento. Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam.
A uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse: Eis-me aqui, eis-me aqui. O tempo todo estendi as mãos a um povo obstinado, que anda por um caminho que não é bom, seguindo as suas inclinações. Esse povo que sem cessar me provoca na minha frente, oferecendo sacrifícios em jardins e queimando incenso em altares de tijolos. Então, Isaías 65, gente, já é a conclusão do livro. O livro tem os 65, mais 66 acabou, tá? Então, ele está concluindo o livro, né? Então, é muito interessante, porque quando a gente lê o primeiro versículo, né? Deus vai falar dessa questão dele se tornar achado por outra nação, né? Pelos que não procuravam ele, ele se torna acessível. Quem não clamava por ele, ele vai falar: eis-me aqui, eis-me aqui. Então, o que, que ele está dizendo? Uma nação que não procura Deus vai achar Deus, né? Aí você pensa logo em quem? Os gentios, correto? Os gentios. E aí ele continua falando. O tempo todo estendia a mão a um povo obstinado, Israel, que anda por um caminho que não é bom, seguindo as suas inclinações e não as orientações divinas, né? Que não cessa de me provocar, de fazer idolatria, ó, sacrifício no jardim, ok? Quando você lê os outros dois versículos, o que que se entende? Tem uma dubiedade aí. Porque Israel também não estava procurando Deus. E é proposital. Então, o que que está falando? Israel estava para idolatria, não estava procurando Deus. E Deus se faz acessível para quem não estava procurando Deus, ou seja, gentios e Israel. Ok? Ele vai para os dois. A dubiedade é de propósito. Esses textos são construídos, né, gente? Aí você vai para Paulo, né? Ele pergunta: será que Israel não sabe? Não sabe o quê? O que isso que ele vai contar aqui. Será que Israel não sabe disso? Primeiramente, diz Moisés: eu vos porei ciúme com aquele que não sou meu povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Então, vão entender, gente. Que provocar a ira é essa? Eu sou casado com Israel. Ela me traiu, aí eu vou procurar outro povo e Israel vai ver meu relacionamento com ela, vai ficar com ciúme, vai ficar irada e vai voltar. A intenção é Israel voltar. Ok? Metáfora, pelo amor de Deus, gente. E Isaías ousadamente disse: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Aí vem a dubiedade. É tanto gentios quanto Israel. Para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. O que é contradizente? O que quer dizer contradizente? Alguém sabe? Sem coerência? Sem coerência. Né? Porque você lembra que no começo ele falou que Israel tinha zelo por Deus? E ao mesmo tempo que ele tem zelo para procurar Deus, ele tem esse anseio, ele usa o caminho errado. Ele é obstinado e rebelde e não aceita os caminhos divinos, que é o seu próprio caminho, que é o problema que a gente viu até agora. Então, ele é contradizente, ele é rebelde. Ele quer Deus, mas ao mesmo tempo quer ir pelo caminho que ele acha que é certo, e não pelo caminho divino. Então, o que que Paulo está dizendo aqui, gente, nessa metáfora? Que existe um caminho divino que para a gente não é claro, pela nossa maneira de pensar, que parece que Deus está afastando de Israel, mas na verdade está procurando Israel. No final, reata com Israel. Então, ele usa a metáfora do casamento para falar desse caminho incompreensível para nós humanos, que parecendo que está indo para os gentios, o objetivo de Deus é trazer Israel.
Não sei se tá confuso isso, está entendendo? Então é por isso que ele usa a questão do casamento. Ela me traiu, aí eu me envolvo com outro para provocar ciúme e ira para ela vir atrás, para reatar com ela. Entendeu? No caso, a esposa, metáfora de Israel. Então, Paulo está falando de um caminho divino não compreensível para nós, na maneira racional da gente funcionar, e que ele usa a metáfora do casamento para dizer que Deus se envolveu com os gentios, mas que ele também tem como objetivo trazer Israel. Deu para entender, gente? Ficou muito confuso. Deu para entender? Qual que é esse caminho? Não sei, nem Paulo sabe. Por isso que ele usa metáfora. Ele usa metáfora porque os caminhos de Deus não são perscrutados, né? Não tem como eu pesquisar, ter acesso. Os planos de Deus ele não revela para a gente. Mas ele vê nesse movimento um movimento de afastamento que é, na verdade, um movimento de atração. Pega aí o microfone, porque senão eu não, o pessoal de casa não entende. Moisés não está nessa com o povo, ele continua cedendo a Deus, né? Moisés aí morre. Ah, já está morto? Não, logo depois que falou isso aí, morreu. Ah, Ele acaba o quarto de. Por quê? Por causa da rocha de Meribá, lá, que ela acabou de falar. Que Deus mandou ele falar com a rocha, ele bateu na rocha. Aí Deus falou: pela tua desobediência, você não vai entrar na Terra Santa. Aí, depois que ele acaba esse quarto discurso aí, ó, Deus fala: tá vendo aquele monte? Sobe lá. Aí ele subiu: você está vendo a terra prometida? Ó, que linda, bonita, né? Mas tu não vai, não. Tu vai ficar aqui. E ele fica lá no morro, onde ninguém sabe. Lá no morro, em algum lugar, lá e morre. tá certo. É porque Mas com certeza o espírito dele continuou seguindo Deus e tudo mais, tanto que lá na transfiguração. ele aparece, né? Com o Cristo, né? Vamos É. falar que não é pouca coisa, né? Porque eu pensei assim, ele estava guiando sempre correto, sempre fiel a Deus, né? E os outros, ele titubeou também. Tá bom. Moisés é um grande missionário, tá? Mas existe uma parte que é humana da obra dele, tá? Porque você comandar um povo que estava acostumado a ser escravo e aprender a ser livre, não é fácil. E tem muita coisa que ele fez por decisão humana, tá? Nem tudo que Moisés falou e fez é Deus. Só você lê o livro que você vê, que não é. Mas é um homem que é obra do seu tempo. O único que conseguiu romper com o seu tempo, a sua história, vamos dizer, o seu contexto é o Cristo. Fora isso, nós somos muito influenciados, nós somos pessoas da nossa época. A gente encarna e a gente tem os vícios da época, tá? Não estou falando mal dele, não, tá, gente? Só estou falando que é diferente ele do Cristo. Eu deixo escrito aqui para ninguém, se todo mundo saber. Então, só vamos ler o argumento todo de Paulo para ver se fecha na cabeça da gente. Mas no capítulo 11 ele vai continuar, tá, gente? Ainda tem um pedacinho de coisa para ele falar para nós. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto: eles não a ouviram? Claro que sim.
A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto: será que Israel não entendeu? Moisés foi o primeiro que disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Fechou, gente, o argumento de Paulo? Então, o problema não é a pregação, não é falta dos apóstolos irem pregar, o problema é no ouvir, né? Por isso não creram. E não crendo, não tem como invocar, né? Que a invocação é um ato de confiança, né? Não tem como. Uai. Uai. Isso. Então, o que, que acontece aqui? Nós estamos no livro, só contextualizar para vocês entenderem. Nós estamos em torno do ano 61. Paulo chegou em Roma preso. Ele foi para Roma preso, tá? Ele estava em Éfeso, daí de Éfeso ele vai em Jerusalém para ajudar Tiago. Chega lá, ele é preso, daí é transferido para Cesareia, daí ele requer o privilégio dele como romano para ir para ser julgado em Roma. Chegou lá, ele consegue a prisão domiciliar, onde ele não pode sair da prisão, e tem um guarda tomando conta, né? E aí ele recebe os judeus. E essa conversa que nós vamos ver, Paulo está lá no ano 61, ele vai morrer em 64. Ele ainda vai na Espanha, ele vai ser solto, vai na Espanha, volta e morre. Mas o livro dos Apóstolos acaba com ele chegando em Roma. Tá? Paulo e Estevão, segunda parte, capítulo 9. No dia aprazado, vasta aglomeração de israelitas comprimia-se e desbordava do quarto humilde onde o ex-rabino montara a nova tenda de trabalhos evangélicos. Ele pregou a lição da Boa Nova e explicou pacientemente a missão gloriosa de Jesus desde a manhã até a tarde. Alguns raros irmãos de raça pareciam compreender os novos ensinamentos, enquanto que a maioria se entregava a interpelações ruidosas e a polêmicas estéreis. O apóstolo recordou o tempo de suas viagens, vendo ali a repetição exata das cenas irritantes das sinagogas asiáticas, onde os judeus se empenhavam em combates acérrimos. Gente, vamos dizer assim, o plano de Paulo, quando ele viajava, ele chegava na cidade, procurava a sinagoga. Na sinagoga, ele pregava. Ali começavam os debates. Alguns, poucos, aceitavam, outros não aceitavam, a maioria, e tinha os prosélitos, que eram aqueles discípulos, né, que não eram judeus, mas estavam estudando a lei judaica, né? Então, desses prosélitos que a maioria aceitava e poucos judeus, formava-se uma igreja naquela cidade. É assim que ele fazia. Então, esses debates que ele está contando aqui, isso acontecia em cada cidade que ele ia, tá? Então, o que que ele fala? Olha para você ver que interessante, né? Ele prega, então não foi falta de pregar. Explicou a missão de Jesus ó, o dia inteiro. Imagina quanta coisa bacana ele deve ter falado, né? Raros, alguns aceitaram. Tá vendo? Raros pareciam compreender. Que é aquele escutar mais profundo, com compreensão. Raros. A maioria fazia o quê? Começava os debates.
né? As interpelações, as polêmicas estéreis, tá vendo? Os combates acérrimos. Então, virava uma coisa intelectual, você está entendendo? De debate. À noite, avizinhava-se e as discussões prosseguiam acaloradas. O sol despedia-se da paisagem, dourando o cume das colinas distantes. Observando que o ex-rabino fizera uma pausa para ganhar algum fôlego, Lucas aproximou-se e confidenciou-lhe: Dói-me constatar quanto esforço despendes para vencer o espírito do judaísmo. Paulo de Tarso meditou alguns momentos e respondeu. É interessante porque Lucas vê nesse processo, ó, um padrão, sabe? Como um padrão deles mesmo, né? De entender. Sim, verificar a rebeldia voluntária dá enfado ao coração. Contudo, a experiência do mundo tem me ensinado a discernir, de algum modo, a posição dos espíritos. Há duas classes de homens para as quais se torna mais difícil o contato renovador de Jesus. A primeira é a que vi em Atenas e se constitui dos homens envenenados pela falaciosa ciência da terra. Homens que se cristalizam numa superioridade imaginária e muitos presumem de si mesmos. São estes, a meu ver, os mais infelizes. Quantas pessoas Paulo conseguiu converter em Atenas, gente? Zero. Nenhuma. Foi a única cidade que ele foi e não conseguiu umzinho para ele conversar. Nenhum. Em Atos vai falar que teve um, mas é mentira. Paulo, no livro Paulo Estevam fala que não teve foi nenhum, não. Fala que teve. Bom, então, gente, é esse homem aqui de Atenas, tá vendo? Que se acha, ó, numa superioridade, estão muito cheios de si, né? Intelectual, né? Muito intelectual, né? Olha lá, ciência, envenenado pela ciência da terra. Então, esse não tem lugar para Deus. Esse acha autossuficiente, né? Então, se você acha assim, é como se o pouco que você sabe, você achar que é muito. Enquanto que a sabedoria, você perceber que o muito que você não sabe, deixa o que você sabe muito pouco. O que você não sabe é muito mais, porque se o conhecimento é infinito, o que você sabe, o que você não sabe é muito maior do que o que você sabe. Então, esse aqui, essa frieza intelectual, ó, Paulo quase entrou em depressão, gente, saindo de Atenas, viu? O outro erro que ele cometeu, ir em Atenas sozinho. Jesus fala para ir dois, ele foi sozinho em Atenas. Foi a única cidade que ele foi sozinho. Porque um apoia o outro, né? Ele saiu mal de Atenas. Ele se sentiu derrotado, sabe? Como se não tivesse dando conta. E agora vamos ver os judeus, né? A segunda é a que conhecemos nos judeus recalcitrantes, que, possuindo um patrimônio precioso do passado, não compreendem a fé sem lutas religiosas, petrificam-se no orgulho de raça e perseveram numa falsa interpretação de Deus. De tal arte, entendemos melhor a palavra do Cristo, que classificou os simples e pacíficos da terra como criaturas bem-aventuradas. É, gente, o orgulho de raça, né, e a falsa interpretação de Deus, eu entendi na questão de o ser o povo escolhido, desce para mim uma falsa segurança.
que isso garante alguma coisa, não garante nada. Só por isso já estava salvo, né? Já estava salvo. Né? E aí eu me imagino que eu tenho uma relação mais especial com Deus, sim, mas Deus tem uma relação especial com todo mundo, não só comigo, né? Então, essa é a falsa interpretação de Deus. Agora, não compreende a fé sem luta religiosa. Eu não tenho certeza o que quer dizer com isso, porque eu acho que é o início da mensagem que eu trouxe, que é esse debate estéril, intelectual, que não leva a nada, só vai gerando polêmica. Eu acho que é disso que ele está falando. E que o Lucas, né, percebeu, né? Que o Lucas percebeu, né? Na hora que ele fala aqui, né? Ó, vencer o espírito do judaísmo, que é esse debate estéreo, essa polêmica desnecessária, sabe? Mas eu não tenho certeza se é isso que ele quer falar. Alguém pensa em alguma outra coisa aí? Porque luta de guerra por religião, eu nunca vi Israel fazer. A tal da Guerra Santa, eu já vi o Islã fazer, mas Israel eu nunca vi. Para obrigar o outro, ele nunca invadiu a terra de ninguém, todo mundo invade a terra dele. E ele chega lá e te obriga a ser judeu só no tempo do Macabeu, que ele fez isso com os nabateus, né? Só. Nunca vi. Então, não acho que é guerra, né? Então, não sei. Não, eu Se alguém também tiver... concordo. Hã? Eu também concordo com você. Acho que está falando aí é dessa celeuma toda, essa briga que eles ficam entre eles, né? É, Posições, né? posições de quem está certo É. por orgulho. O que deixa a gente triste, de certa forma triste, é porque tá tudo nos profetas, tá tudo sendo dito, né? E eles entram nessa. Era mais importante eles ficarem brigando entre si do que o próprio fato de aceitar Jesus como um Messias que eles tanto esperam até hoje. Ah, É. eu fico triste. É. E aí a gente vai ficar mais triste. Poucos gentios, Poucos, olha bem. alguns, sim. Poucos gentios, cultos e raros judeus crentes na lei antiga estão preparados para a escola bendita da perfeição com o Divino Mestre. Então, gente, poucos judeus aceitaram, mas poucos gentios também. Por que que Jesus fala que o discípulo dele é o sal da terra? Meu Deus, quando você vai fazer a comida, é 1 quilo de sal para uma colher de arroz? Não, é 1 quilo de arroz, um tiquinho de sal. Se a gente é o sal, a gente sempre vai ser a minoria. Olha bem, senão, se você põe o sal, a maioria, ninguém consegue comer. Então, os discípulos de Jesus sempre vão ser a minoria. Tanto gentil quanto judeu, gente. Olha lá, vamos ser honestos, né? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Estou tentando aqui. Danou. Estou tentando. Tá, nós, pronto. Consegui. Tá. Olha, isso tem 2.000 anos dessa, mais de 2.000, uns 2.000 anos dessa situação. Até hoje, os judeus não